Oi, meu nome é Melk e semana passada a gente tinha falado sobre Oppenheimer, então nessa semana tem que se falar sobre Barbie. E é óbvio que tudo que um filme sobre mulheres, feito por mulheres, dirigido por uma mulher, atuado por mulheres, precisa é um homem explicando ele, né? Eu vou tirar logo a minha parte negativa, o que eu penso de negativo a respeito desse filme, porque eu acho que esse filme é muito bom. A única coisa que eu tenho de crítica, assim, mais ou menos, talvez eu tivesse outra, mas eu não lembro. A única coisa que eu tenho pra criticar, mais ou menos, é porque é um filme comercial, então, tipo assim, a mensagem final eu acho meio bobinha, apesar de eu concordar um pouquinho. Só que tem uma parte que é o que de fato eu não gosto, que é quando a personagem lá, que é a criadora da Mattel, a Ruth, ela fala, nós inventamos o patriarcado e a Barbie pra lidar com a falta de sentido, alguma coisa assim. Não é por isso que inventaram o patriarcado, não. Eu tenho certeza que não é por causa disso, mas quem sou eu, né? Agora que minha crítica saiu de cena, vamos começar a falar bem desse filme, porque eu acho que ele é um excelente filme, melhor do que Oppenheimer, inclusive. Tudo começa cronologicamente. Logo quando esse filme tava pra ser lançado, eu não tava, tipo assim, querendo assistir, porque era um filme de marca. E aí, outros filmes de marca, tipo assim, é só um filme comercial. Não só é um blockbuster, é um filme pra vender muito, mas também é um filme de marca, tipo o filme da, sei lá, de um tênis, tipo o filme da Jordan, ou alguma coisa do tipo, sabe? O filme do Tetris, ou qualquer outra coisa nessa linha. Eu tava querendo assistir por causa da Greta Gerwig, e eu gosto dos outros filmes dela, mas isso não era suficiente porque é um filme comercial, é um filme, tipo assim, pra vender e tal, beleza. E aí os trailers me conquistaram porque eu vi e eu entendi o que ela queria passar através dos trailers, sabe? Inclusive, abrindo um parêntese aqui, vocês já observaram como alguns trailers contam o filme completamente? Tipo assim, pra que eu vou assistir o filme? Vocês estão contando a história toda no trailer. O trailer tem que dar um gostinho de querer assistir o filme. E eu não lembro se eles contavam a história mais ou menos, acho que não. Contavam só que ela ia pro mundo real, e era isso, mas não tinha, tipo assim, o que ia acontecer no filme completamente. Mas eles conseguiram me vender o filme através dos trailers, porque no trailers mostrava a linguagem meio, tipo assim, meio irônica, e de que tinham entendido que era um filme sobre a Barbie. Tipo, o quão absurdo é fazer um filme sobre a Barbie. E esse filme é um filme completamente absurdista, mas a gente vai chegar nisso ainda. Antes disso, a gente precisa falar sobre muitas coisas, e a primeira delas é sobre como existe uma diferença de linguagem entre os outros filmes da Greta Gerwig e Barbie. Eu acho que os outros filmes da Greta, eles são mais... Além de serem filmes independentes, com menos orçamento, eles são filmes que são mais voltados para um público mais nichado e que tem uma linguagem não tão apelativa, para usar esse termo, para o público geral, sabe? Para o público que todo mundo vai assistir no cinema. Por exemplo, o Lady Bird, que é o primeiro filme mais comercial assim dela, se eu não me engano, talvez não seja, mas foi o primeiro que eu assisti e acho que foi o primeiro dela que apareceu no Oscar. É um filme que tem um visual mais independente assim, é um filme mais barato, é um filme muito mais intimista e no final é um filme que, tipo assim, ele tem uma mensagem não tão palatável pra todo mundo, sabe? É um filme que eu particularmente gosto muito, mas ele é um filme mais lento, inclusive. E aí eu acho que a Greta soube adaptar muito bem a linguagem dos filmes que ela gosta de fazer, que ela gosta de escrever e que ela gosta de dirigir, pra que fosse palatável para um público geral. Ela conseguiu trazer os temas que ela gosta, conseguiu trazer o jeito dela de fazer cinema e conseguiu meio que se provar fazendo um filme mais blockbuster, sabe? Um filme mais comercial. E aí eu acho que, em relação ao filme ser comercial, nós entramos com o nosso segundo ponto, que é sobre, de certa forma, a coragem da Mattel de fazer esse filme e o que ele prova, o que a Greta e todo mundo que participa do filme, porque ela não gera o filme sozinha, conseguiram provar através dele. Eu falo coragem da Mattel porque, tipo assim, eu sei que é um filme que vai vender boneca, não tem como fugir disso, e que foi um fenômeno cultural, mas ainda assim foi uma aposta, de certa forma, fazer um filme da Barbie, e também foi meio que corajoso da Mattel de dar a cara a tapa de meio que zoar um pouco com si mesmo. Eu sei que é uma empresa zoando consigo mesma e eu não gosto particularmente disso, mas eu acho que eles foram corajosos em fazer isso porque eu, pelo menos, acompanho muitas empresas ruins porque elas estão envolvidas no meu dia a dia, nas coisas que eu consumo, nas coisas que eu uso, e aí eu acabo sendo influenciado pelas decisões merdas que elas tomam, e aí muitas dessas decisões envolvem elas não terem esse tato de certa forma e não admitirem que elas são canalhas. E meio que a Mattel fez um pouquinho disso porque eles sabem que eles vão vender muito, mesmo que eles admitam que eles são meio canalhas. Só que em relação a essa parte mais que acontece fora do filme, eu acho que essa questão da Mattel nem é a mais importante. Pra mim, a mais importante é o fato de todo mundo ter usado rosa, sabe? O filme ter sido um fenômeno cultural. Pra mim, essa é uma parte fundamental, porque o fenômeno cultural Barbie não foi só gente usando rosa, não é isso que é o fenômeno cultural Barbie. O fenômeno cultural Barbie
é um filme voltado para as mulheres, dirigido por mulheres, onde as mulheres participaram da produção desse filme, não só naquilo que a gente vê nas telas, naquilo que a gente vê de fato no filme, mas também nos créditos, em todos os aspectos do filme, teve envolvimento de mulheres. E eu não só acho que a Greta provou-se como uma diretora capaz de fazer um filme que, tipo assim, que vai lucrar muito, mas ela também mostrou que ela consegue fazer esse filme ser um fenômeno cultural e que ela entendeu uma linguagem de fazer um filme que é um blockbuster, é um filme que vai vender muito, mas é um filme que tem uma mensagem que ainda é um desejo dela, que ainda está voltada para o cinema que ela faz desde o começo, sabe? E é justamente essa a questão, é um filme protagonizado por mulheres, dirigido por mulheres, um filme com uma vibe muito boa, tipo assim, você olha o making off do filme e você vê que, tipo assim, tá todo mundo se divertindo, todo mundo tendo um tempo legal, tipo assim, todo mundo passando uma vibe boa. Não sei se é a verdade, mas a gente tem muitos diretores que são completos canalhas, e eu não tô falando só naquilo que a gente não sabe, porque aí a gente não sabe, mas também naquilo que aparece nas filmagens de making off, de coisas do tipo. E ela pareceu justamente o contrário, pareceu ser não só uma excelente diretora, não precisava provar isso com Barbie, provou só que sabe fazer um cinema mais apelativo, mais comercial, por assim dizer, mas ela mostrou, pelo menos, eu já imaginava isso, mas ela mostrou mais para um público maior, que ela não só é uma boa diretora em termos técnicos, mas também em termos de se relacionar com as pessoas. E isso é fundamental nesse mundo de negócios, de você lidar com pessoas e com a emoção que as pessoas passam. E aí, se eu tô contando certo, esse é o terceiro ponto que eu acho interessante sobre esse filme. Eu acho que a direção e a escrita da Greta, eu acho que ela escreveu junto com o marido, se eu não me engano, mas eu acho que a direção, a escrita deles, é uma escrita que é capaz de abraçar esse mundo que é absurdo. E aí eu acho que isso se reflete na linguagem que é usada no filme, na metalinguagem, não só em relação ao cinema, mas também, por exemplo, a cena de abertura, que é meio que uma referência a Kubrick, mas também na forma como existe uma metalinguagem em relação a Barbie. Não só existe um fanservice, pra colocar assim, um monte de referência, o Ken do brinquinho lá, o Ken Sugar Daddy, o Alan e tantas outras referências que tem a cultura Barbie, por assim dizer, mas também entender o formato de, tipo assim, de fazer um filme da Barbie. É um filme da Barbie, não tem como esse filme se levar tão a sério quanto outros filmes de marcas parecem querer se levar. Todos esses outros filmes de marca, pelo menos os que eu acompanhei assim, então não são todos, eles parecem meio se levar a sério demais e meio tipo assim, a gente tem um pouquinho de humor aqui, mas não é um filme de humor, sabe? É um filme sério. Nós estamos mostrando a história de uma pessoa que venceu, uma pessoa que se esforçou e que conseguiu, sabe? E algo do tipo. E aí eu acho que essa é uma diferença fundamental no filme da Barbie. Não foi só por isso que fez o sucesso que fez, mas tá claro ali que é um filme que não se leva a sério, sabe? E isso é evidente, né? Se você não percebeu isso, pelo amor de Deus. E aí é que eu acho engraçado que um monte de gente fica falando, não levem suas filhas pra assistirem o filme da Barbie, é um filme que vai acabar com as mulheres, é um filme feminista e coisas do tipo. Isso pra mim foi muito engraçado, tipo, eu tinha acabado de assistir o filme, aí acho que tinha uns 2 dias, e aí eu tava vendo as pessoas comentando sobre o filme, e tipo assim, tinha um monte de crente falando, não levem suas filhas pra assistir o filme da Barbie. O filme é uma comédia, é uma sátira. Eles entram no negócio da Barbie, assim, no negócio da Mattel, tá um monte de homem, tá um cara com a gravata toda rosa, e a forma como eles se comunicam, você percebe que é um estereótipo. E aí as pessoas levando o filme como se fosse um filme a sério. É um filme de comédia. É um filme com a linguagem de comédia que soube fazer muito bem isso. De tipo assim, é um filme que tá rindo de si mesmo. E que tá rindo não só de si mesmo porque é um filme meio tosco, de propósito, mas tá rindo de si mesmo porque é um filme feito pra ser engraçado. E é um filme com uma vibe boa, sabe? Eu sei que eles estão falando sobre patriarcado e sobre a nossa sociedade, como nós caminhamos para o fim do mundo e como, na verdade, nós poderíamos ter alcançado um mundo melhor e deveríamos estar lutando por isso e sonhando com isso. E talvez as mais recentes ondas feministas poderiam promover isso, poderiam trazer mais liberdade para as mulheres, mas a forma como o patriarcado funciona, a forma como o capitalismo funciona, a forma como a hegemonia e como a ideologia no nosso mundo funciona, faz com que estruturas que deveriam ser para promover o protagonismo das mulheres ainda levem a dominação das mulheres, isso só aumenta a carga. Eu sei que ele tá falando sobre tudo isso, mas ainda assim é justamente isso que eu tô falando, sabe? É um filme sério que não se leva a sério, tá entendendo? A Greta conseguiu botar a mensagem séria dela no formato que também fosse engraçado, que também conseguisse vender bem. E aí você pode pensar sobre críticas ao capitalismo, ao comercial, a se vender, tudo isso. Eu acho que isso é completamente desnecessário, porque fez aquilo que existe de bom nesse filme é muito mais positivo do que o que existe de ruim, de certa forma, tipo, de ser um filme comercial, de uma empresa que vai vender boneco. E aí, finalmente, a gente chega na parte que eu acho mais positiva, que, se eu não me engano, é o 4º ponto, se eu tô contando certo.
que é justamente a forma como esse filme é um filme filosófico, e é um filme sério quando precisa ser, com um tom muito bom. É um filme de comédia, mas não é só um filme de comédia. Comédia é uma forma de você contar uma história. Comédia não é o princípio e o fim, sabe? Comédia é uma forma de se contar histórias, assim como é a tragédia, assim como é a tragicomédia. E aí, pra mim, eu consigo suspender mais a minha descrença assistindo o filme da Barbie, que é um filme de uma boneca que existe na vida real e que vem pro mundo real, do que assistindo um filme da Marvel, por exemplo. Eu gosto dos filmes da Marvel, eu acho que, inclusive, tem bons filmes, mas eu não consigo levar tão a sério assim, sabe? Tipo assim, nós temos que salvar o mundo. O mundo é os Estados Unidos, meu irmão. O mundo é Nova York, pelo amor de Deus. E aí eu acho que o filme da Barbie é justamente isso. É um filme que consegue ser sério e que eu consigo aceitar essa seriedade. Eu não vou olhar pra, tipo assim, o capitão pegando o Mjolnir e falar, nossa, meu Deus, que incrível. Eu achei tão tosco quando eu fui assistir o filme lá dos Três Homem-Aranha e apareceu os Três Homem-Aranha e o povo, ah, meu Deus, eu não sabia que ia aparecer, como é que pode? Eu abraço assistir um filme bobo, que eu sei que é bobo. Eu gosto do cinema como um todo, não gosto só de um tipo de filme. Mas Barbie consegue ser um filme sério, que eu, pelo menos, consigo levar a sério quando ele se propõe a ser sério. Não só porque ele é bem feito, em termos técnicos, mas também porque ele consegue compreender algumas coisas que os filmes da Marvel, por exemplo, não entendem tanto. E é justamente esse o ponto final. Sobre como a Greta ainda consegue colocar a forma dela contar essas histórias no filme da Barbie. O filme é um filme muito filosófico, não só desde o começo, que a cena de abertura é uma cena que é uma paródia de uma cena mais filosófica, mas que ainda assim reflete sobre como essa estrutura de construir produtos que são voltados para as crianças adicionarem e entenderem, adicionarem na mente delas papéis de gênero, mas no filme todo ele vai ficando mais claro que ele é um filme completamente filosófico. Aí é que tá a beleza, sabe? Tipo assim, é um filme pra você dar risada, é um filme engraçado, é um musical, mas ainda assim é um filme filosófico. É um filme que discute sobre os papéis de gênero, sobre o patriarcado, sobre estruturas de poder, sobre como os adolescentes da nossa época estão bem mais complexos e entendem bem mais a canalice que é o nosso mundo do que o que era tempos atrás. É sobre estética, é sobre maturidade, é sobre estética no sentido de tipo assim, não só de roupas bonitas e coisas do tipo, mas no sentido de como nós entendemos o que é envelhecer, de como nós entendemos o que é a moda, de como nós nos comportamos. É sobre o comportamento humano, é sobre o comportamento humano voltado à violência e como isso gera uma dominação sobre outras pessoas, sobre outros corpos. É pra vender boneco, é pra lucrar muito, mas também é um filme pra, de certa forma, dar uns pontinhos ali de toque no capitalismo, porque a Greta não é uma milionária, não é uma bilionária, né? Ela também é uma pessoa que tá tentando viver de arte, de certa forma. Tá conseguindo melhor do que outras, mas enfim, ela também não é o grande vilão que comanda o capitalismo, né? Não é o grande chefe do capitalismo, por assim colocar. Então, pelo menos pra mim, é um filme que consegue ser muito filosófico, passar muitas mensagens, beleza, mas todo filme faz isso, de certa forma. Nem todos, como deu pra perceber pelos exemplos que eu citei em relação a outros filmes que fazem muito sucesso. Mas eu acho que esse filme consegue amarrar muito bem as ideias, porque também é um filme de comédia, né? Então, tipo assim, você consegue dar um toquinho ali com uma piada e a pessoa pega, mas não é o ponto principal. Esses outros pontos ainda são interessantes, ainda são bem bacanas, mas o ponto principal que torna esse filme um filme filosófico, e muito mais do que outros filmes pseudo-intelectuais que propõem a ser filosófico, muitos, esse filme é um filme que você não vai entender, esse filme só as grandes mentes podem apreciar. Barbie consegue ser apreciado por todo mundo e ainda assim consegue ser um filme filosófico e muito profundo de certa forma. De certa forma não, né? Completamente profundo. E isso acontece justamente porque esse filme pra mim é um retrato perfeito do absurdismo. É um filme que não se leva a sério, por entender que a vida não é séria, e isso é um princípio absurdista, mas é um filme que compreende que eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, né? O filme tá falando isso, então é só você assistir o filme que você vai ver. Eu só tô retratando o que o filme fala. Mas o filme fala sobre o papel da mulher e de como isso é conveniente pra os homens manter o papel da mulher. Tipo assim, você pode ser uma feminista, mas não tanto, hein? Você pode não querer se arrumar, mas não tanto, sabe? Você pode usar uma maquiagem, mas só um pouquinho de maquiagem. E tantas outras coisas que são estruturas de poder, que são estruturas de domínio. E aí o filme consegue ser absurdista em retratar isso e falar, ainda assim, a Barbie quer ser mulher e a Barbie quer ser humana, sabe? A Barbie é a principal do filme. E aí eu acho que existe um absurdismo em relação a questões relacionadas à feminilidade, à sororidade, ao feminismo e tantas outras coisas que eu não sou a melhor pessoa pra falar. Mas eu acho que também existe, principalmente no final do filme, já na conclusão, uma mensagem sobre o absurdismo que é ser humano.
Sobre o absurdo que é a gente viver nesse mundo complexo, caótico, que a gente torce pelo melhor, mas às vezes quer que o pior aconteça para outras pessoas. Sobre um mundo que a gente quer que melhore, mas talvez imagina que não vai melhorar, ainda assim a gente tenta fazer com que ele melhore, mesmo que a gente sinta que ele não é capaz de melhorar. Sobre o papel complexo que é a maternidade, que é ser responsável por criar uma pessoa melhor para um mundo que é pior, e de ter a responsabilidade de lidar com isso, de ter uma vida complexa, de você ser uma diferente versão de si mesmo em cada momento da sua vida, sabe? Tem um adolescente, tem uma adulta que não conhece tanto do mundo, que é a Barbie, e a adulta que conhece muito do mundo, que é a personagem da América Ferreira, que eu não lembro o nome. Tem uma visão muito crua e bela do que é ser a vida humana, do que é a vida humana. Eu acho que poderia ter umas cenas de guerra e coisas do tipo pra trazer mais esse absurdismo, mas eu sei que não tem como fazer isso nesse filme, né? Mas ainda assim, esse filme tá mostrando a beleza do que é ser humano, ainda que apresente de uma forma não tão escrachada quanto o que eu acabei de falar, de ter uma cena de guerra, mas não tão de uma forma escrachada, ainda mostra como o mundo é ruim e mostra como o mundo ainda pode ser bom. Isso é absurdo, eu sei, mas esse é o princípio do absurdismo, é que a vida não tem um sentido assim tão bonitinho, tão fofinho, tão legalzinho, sabe? Ah, e o mundo é legal, tão legal, você pode ser o que você quiser. O mundo não é isso, o mundo é cruel, o mundo é triste, mas ainda assim a gente gosta de viver nesse mundo e existem tantas coisas boas pra gente querer viver nesse mundo. Eu sei, isso é absurdo. Então, esse ainda é um filme comercial, ainda é um filme pra vender e pra lucrar, mas é um filme com uma mensagem muito bacana. O nosso mundo ainda é caótico, ainda é complicado, talvez esteja caminhando para destruição. As pessoas que mandam nele querem somente ter poder, ainda que isso signifique diretamente matar pessoas e destruir as pessoas que vivem nesse mundo só pra estar lá no topo sozinho, sabe? Esse mundo ainda é um mundo dominado por violências, dominado por estruturas de poder, por hierarquias completamente bizarras e que são estruturadas em preconceitos. Esse mundo ainda é uma merda, mas ainda assim a mensagem da Barbie, a mensagem que, pelo menos eu entendi desse filme, é de que essa vida é absurda, mas ainda assim, ela pode ser vivida e a gente ainda pode desfrutar de coisas que só ser humano pode nos oferecer, sabe? A gente ainda pode desfrutar de experimentar, de sentir, de tocar as coisas, de chorar, de sorrir, de abraçar as pessoas, de desfrutar da bizarrice e da caoticidade, da loucura que é esse mundo. Eu sei, isso é absurdo, a vida é absurdo, mas ainda assim ela vale a pena ser vivida.